Ok. Gente, ó, nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Campo Grande 19 e 20. Essa prova, ela veio para mim invertida, desde lá da confecção dela, ela está invertida. Deu muito trabalho aqui em casa para a gente virar essa prova, para colocar ela, porque ela estava de ponta cabeça. E aí já tem resposta, tá bom? Mas a gente vai pensar junto, beleza? Bora lá. Colégio Militar de Campo Grande, 2019-2020. Vamos lá, texto 1. A origem dos brinquedos. Só um pouquinho, gente. Deixa eu só abrir um negócio aqui. Português, filho. A origem dos brinquedos. Colégio Militar de Campo Grande, 19 e 20. Falta pouco, né, gente? Quando que é a prova? Dia 6, né? Dia 6 de novembro, se eu não me engano. É isso mesmo. Falta muito pouco. Campo Grande, 19 e 20. Beleza? Aqui nessa prova nós vamos fazer de 1 a 13, ok? Eu não tô pronto. Não tô pronto. Você não está pronto, Cauã? Tô nervoso já. Filho. Cauã, tu ainda tá na felicidade. Eu quero ver quando você tiver que fazer agora sábado, a OBMEP. Imagina o quão nervoso Vou você tá. fazer. Eu não escrevi nenhuma das provas. Só lá do colégio que eu vou fazer mesmo. Mas, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês falam assim, tô nervoso, vou fazer o BMEP, eu não sei o Professor, quê e tal. Deixa ela falar. Eu tô nervoso, tô cagada até o talo. Tá, deixa a prof falar uma coisa para vocês. A vida da gente, ela é cheia de dificuldades, Desafio. ela é cheia de desafios. Então, assim, Essa foi a para prova que eu fiz. você, por exemplo, começar a entrar numa prova, num colégio desse, você vai ter a sua prova, o seu teste. Para você fazer a sua faculdade, você vai ter a sua dificuldade, o seu teste. Por exemplo, Isso aqui é cada matemática, né? semestre, aula de português agora. Cada semestre, por exemplo, de uma faculdade que você for fazer, vão ter muitas matérias, muitas provas, vão ter provas Brinquedos. teóricas. Esse aqui. Às vezes você vai ficar de frente Você a teve frente com o essa prova de professor. hoje? Oi? Prova de sábado, sim. Prova de sábado, correção na sexta, tá? Prova militar Colégio Militar de Campo Grande, 19 e 20, essa prova que a gente vai corrigir. Então, Cauã, a vida vai ser assim, cheia de desafios. Quando você, por exemplo, for arrumar um emprego, me formei. Beleza. Não, só que não terminou. Vai ter outra prova para você entrar numa residência médica, por exemplo. Terminei a residência médica. Então, vai ter outra prova para você entrar num concurso público, para você ter seu emprego, né? Se você quiser ser empreendedor, também tem. Tá aqui, filho. Então, beleza? Então, vamos lá, vamos começar? Mas então é isso, gente. A vida é sempre assim, cheia de desafios, tá bom? A gente tem que lutar. Beleza? Então, bora lá. Oi, professora Alessandra. Oi, Miguel, tudo bom? A professora, por exemplo, a professora fez uma faculdade pública, a professora fez 6 anos de faculdade, depois a professora fez mais 2 anos de residência, depois a professora fez mais prova para passar em concurso público. Então, assim, a vida sempre vai ser assim, tá bom? Não tem tempo para aproveitar a vida, ficar estudando. Não, mas a gente tem que estudar. Mas a gente tem que brincar também, não é só estudar. Vamos equilibrar o nosso tempo, beleza? Já vai acabar e vocês vão descansar, tá bom? Vamos lá, texto 1, a origem dos brinquedos. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas e
e vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Do Egito herdaram o jogo da velha, a boneca e as bolinhas de gude. Da China, o dominó, os cataventos e as pipas. Da Grécia e Roma vieram as pernas de pau e as marionetes. Então, olha só, gente, ele está falando que de civilizações antigas a gente tem aí a origem dos brinquedos. Ó, tem Egito, China, Grécia, Roma, né? O que mais? Tá. A viagem pela história dos brinquedos permite que os indivíduos percorram culturas, estilos, modos de vida, regras sociais, uso de materiais e ferramentas, relações pessoais. É uma história recheada de curiosidades, inventores criativos, brinquedos que fazem sucesso e fábricas que lutam para se aperfeiçoar. Os brinquedos de todos os povos são originários da indústria doméstica, daquela que se constituía em pequena escala e atendia às necessidades particulares. Uma indústria que não acabou e que até hoje se desenvolve é a dos brinquedos artesanais. Então, olha, gente, a indústria de brinquedos artesanais é desde essa época antiga, né? E existe até hoje. Outro aspecto relacionado aos brinquedos é que eles oferecem possibilidades de experiências variadas, dependendo do material de que forem fabricados. Madeira, espuma, ferro, pano ou vinil. Da forma ou do desenho, né? Então, um aspecto relacionado aos brinquedos oferece possibilidades de experiências várias. Por quê? Porque depende do material que é fabricado, depende da forma, depende do desenho. Bonecas, né? Desenho, por exemplo, a forma, bonecas de bebê, bonecas adultas, do aspecto tátil, né? Relativo ao toque, relativo ao tato, bichos de pelúcia, por exemplo, bichos de borracha. Outro aspecto relacionado aos brinquedos é a cor, panelinhas cor-de-rosa ou pretas, do cheiro e dos sons que, porventura, emitem. Então, gente, ó, vou falar aqui uma coisa. Eu estava com dificuldade com essa prova e ela já vai vir marcada, hein? Tá? Porque eu não estava conseguindo virar essa prova. Então, vamos lá. A finalidade do texto 1 é argumentar sobre a importância do brinquedo na vida do homem, relatar fatos históricos sobre a importância do brinquedo na vida do homem moderno, dar informações gerais ao leitor sobre a história dos brinquedos, informar o leitor sobre a história dos brinquedos chineses, gregos e romanos exclusivamente, instruir as pessoas sobre a história de todos os brinquedos da indústria doméstica. Então, gente, olha só. Finalidade do texto 1, letra C, certo? Dar informações gerais para nós, os leitores, sobre a história dos brinquedos. Por que que não é, olha, D, informar o leitor sobre a história do brinquedo chinês, grego e romano? Somente sobre, quando fala exclusivamente, fala somente sobre brinquedo chinês, grego e romano. A gente viu aqui no primeiro parágrafo que ele fala, ó, do Egito herdaram-se o jogo da velha, da China, da Grécia, de Roma. Então, não é exclusivamente dos brinquedos chineses, gregos e romanos. Ele também falou de outras localidades, certo? Não é a letra D. E instruir as pessoas sobre a história de todos os brinquedos da indústria doméstica? Todos? Não. Não, todos não. E só sobre brinquedos de indústria doméstica? Não, também. Então, olha só. Relatar fatos históricos sobre a importância do brinquedo na vida do homem moderno? Uma do homem moderno? Não precisa ser do homem moderno para Homem, né? ser. Beleza. Então, primeira questão, letra C, certo? Segunda questão. De acordo com o texto 1, todos os brinquedos atuais têm origem nas civilizações antigas. Todos? Não é Não. todos. Só alguns. Não, e agora, por exemplo, com o celular, né?
O celular tem um monte de brinquedo dentro do celular que são jogos atuais, que não tem nada a ver com a civilização antiga, certo? A história dos brinquedos se confunde com a história do homem antigo? Não, ela não se confunde. Não se confunde. A história do brinquedo é tão antiga quanto a história do homem. Muitos brinquedos que existem hoje nasceram nas grandes civilizações antigas. E vários deles permaneceram inalterados ao longo do tempo. Então, vamos lá, olha, gente. Segunda questão. Todos os povos, letra C, todos os povos antigos criaram brinquedos exclusivos para o homem, só o homem chinês que tinha brinquedo? Só o homem romano? Só o grego? Não. Não. Sim. Os brinquedos artesanais estão ultrapassados? Não. Não. A indústria doméstica deu origem a brinquedos de todos os povos? Ai, perdão. Vamos lá. Texto 2. Túnel do tempo. Desculpa aí, gente. Ao longo da história, os brinquedos retrataram usos, costumes, moda e tecnologia de cada período. Conheça a origem de alguns dos mais célebres. Então, olha só, gente. É interessante isso, né? 40.000 a.C., 4.500 a.C., 2.300 a.C., 1763 depois de Cristo, 1835 e 1968, certo? Boneca. As estatuetas de barro surgiram na África. Então, ó, barro, certo? Barro, as estatuetas de barro na África e na Ásia, com fins ritualísticos, para fazer ritual, certo? Em túmulos de crianças egípcias, nas egípcias, foram encontradas bonecas de madeira, com cabelos feitos de cordões ou contas. Tá. Bola, redondas ou ovais, eram feitas de fibras de bambu no Japão e de crinas de animal na China. Então, no Japão era de bambu e na China é de crina de animal. Romanos e gregos usavam tiras de couro para Roma e Grécia, certo? Penas de ave ou bexiga de boi na confecção das bolas. Então, romanos e gregos usavam tiras de couro, penas de aves ou bexiga de boi na confecção das bolas. Jogo de tabuleiro. Faraós usavam tabuleiros de papiro e peças de pedra ou marfim como instrumentos divinatórios. Então, olha, antes o tabuleiro era para jogo? Não. Não, muito bem, Júlia. Os faraós usavam para quê antigamente esses tabuleiros? Como instrumentos divinatórios. O que é instrumento divinatório? Muito bem, Júlia. O que é isso? Não tem a ver com religião? Sim, como instrumentos de adivinhação, né? Que vai acontecer no futuro, essas coisas. O jogo de damas surgiu por volta de 2000 a.C., como forma de antecipar tempos de guerra. Ó, era para ver tempos de guerra, olha só. Quebra-cabeça. A obra é um entalhador inglês que fazia gravuras. Ele criou um mapa dividido em peças de madeira para ajudar professores a ensinar geografia. Alguns anos depois, o invento virou jogo. Certo? Para que foi criado o quebra-cabeça? Para ajudar os professores a ensinar geografia. Muito bem. Mas atualmente esse invento virou um jogo. Muito bem. Trenzinho, as réplicas apareceram quase junto com os trens verdadeiros. Olha, essa informação é interessante, né? Ó, junto com os trens verdadeiros. Apareceu o trem verdadeiro, apareceu a réplica. O que é réplica? É uma
uma miniatura. Algo que é repetido? Muito bem, muito bem. A primeira miniatura a usar eletricidade foi feita como demonstração de que a tecnologia poderia ser adotada pelas ferrovias. Então, olha só, né? Antes usava carvão, né, para o trem caminhar, lembra? Jogava carvão no trem. E aí foi feita uma miniatura que ela foi movida à eletricidade. Então, no futuro, né, essa miniatura serviu de demonstração, tá bom? Videogame, ó, ele é mais recente, tá vendo? Ele é de 1968. Um engenheiro americano queria construir uma TV que pudesse ser usada para jogos. Assim surgiu o primeiro console. 4 anos depois veio o Atari, com uma espécie de ping-pong virtual. Eu já tive esse brinquedo, Já tive. o Atari. Faz tempo, eu sou velha. Então, bora lá. Então, Tive até o- terceira questão, vamos lá. De acordo com o texto 2, a boneca é um brinquedo mais popular que o videogame? Não. Não, porque o videogame é o mais popular de todos. O trenzinho é um brinquedo tão popular quanto o jogo de tabuleiro? Não, o trenzinho surgiu depois. O jogo de tabuleiro é uma criação mais antiga que a bola? Bora ver, gente. A bola, ela foi, olha, a bola em 1500 a.C., o jogo de tabuleiro, a bola 4500 a.C., tá vendo? O jogo de tabuleiro 2300 a.C. Então, bora lá. De acordo com o texto 2, a boneca e a bola são brinquedos exclusivos de criança? Não foi. Não. O quebra-cabeça ultrapassou o objetivo original da sua criação? Sim. Ele era para Essa ensinar. terceira, Aí depois qual é virou a um jogo. letra? Essa terceira, qual a letra que vocês marcariam? Letra E também. É, prof. Muito bem. Letra E, ó. A boneca é um brinquedo mais popular que o videogame? Não falou nada disso, né? Que o trenzinho é tão popular, não falou nada disso. Essas comparações aqui, ó, letra A e B estão fora. O jogo de tabuleiro a gente viu, né? Que não é mais antigo que a bola. A bola é muito mais antiga porque ela é de 4500 antes de Cristo. Vai vendo. Quarta Professor, questão. 200 anos depois que surgiu a bola, surgiu o jogo de tabuleiro. Exatamente. De acordo com o quadro Boneca, do texto 2, infere-se que as crianças egípcias faziam suas próprias estatuetas de barro. Bora lá ver? As crianças egípcias, cadê, ó? Em túmulos de crianças egípcias foram encontradas bonecas de quê, gente? Das crianças egípcias? De barro. De madeira. De Madeira, de madeira. De madeira. Então, essa... Oi. Eu vou ter que sair um pouquinho porque eu recebi uma ligação e tá muito baixo o meu áudio. Daí eu saio e entro de novo. Pode Tá ser? bom, Vitor. Pode. Aqui, ó. A África e a Ásia produziam estatuetas de barro em grande escala para suas crianças. Em grande escala? Falou aqui que é em Não. grande escala? Não. Deixa eu ver, ó. Não. As estatuetas de barro surgiram na África e na Ásia com fins ritualísticos. Não falou que era em grande escala, né, gente? Tá fora aí. Aí, prova. Cadê? Bonecas de madeira faziam parte da rotina de brincadeira das crianças egípcias? Certo, né? Sim. A gente já viu isso. Bonecas de madeira eram mais comuns que as bonecas de barro entre as crianças africanas e asiáticas? Não falou Não. isso, que uma era mais comum que a outra, né? As estatuetas de barro deram origem às bonecas de madeira no Egito? Não, Não. apareceram juntas, Não né? deu essa Todas, informação. todas elas apareceram aqui nessa época, ó, em 40 mil antes de Cristo.
na África e na Ásia eram de barro, e nessa mesma época, né, em 40.000 a.C., as egípcias eram feitas de madeira. Então, ele não disse isso, né, que as estatuetas de barro deram origem às bonecas de madeira. Né? Elas surgiram ao mesmo tempo. Quinta, o vocábulo destacado no trecho as réplicas apareceram quase junto com os trens verdadeiros. No quadro trenzinho do texto 2, traduz a ideia de quê, hein? O que traduz essa ideia de réplica, hein, gente? Olha só. Cadê? As réplicas aqui, ó. Réplica é do trenzinho, né? Apareceram quase junto com os trens verdadeiros. Então, gente, eu posso dizer o seguinte: o aparecimento dos trens verdadeiros foi contestado? Foi retrucado? Aos trens verdadeiros foram feitas oposições? Olha só, contestar e retrucar é a mesma coisa. Contestando, por exemplo, se alguém fala para mim, Alexandra, essa tela está branca. Eu posso contestar e falar, não, ela não é branca, ela é preta. Estou contestando, eu estou retrucando. Então, gente, vamos prestar atenção nas questões e assim, não tenho certeza absoluta, mas eu sei que contestar e retrucar são sinônimos. Então, eu não posso marcar duas, então eu já elimino as duas de cara. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Sim. Beleza. Tá. Aos trens verdadeiros foram feitas oposições? Cadê a oposição aqui, gente? Bora ler? As réplicas apareceram junto com os trens verdadeiros. A primeira miniatura a usar eletricidade foi feita como demonstração de que a tecnologia poderia ser adotada pelas ferrovias. Tem alguma oposição aqui aos trens verdadeiros? Não. 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 Muito bem, Miguel. Então, não tem oposição, certo? Professora, se tivesse oposição, seria assim. Saiu quase que junto com os três verdadeiros. Aí o outro vem e contesta. Porém, mais, entretanto. Exatamente. Eram só dois verdadeiros e eles surgiram em tempos diferentes. Tá dando uma oposição. Certo. Também depende E olha, das exatamente, Júlia. E olha só a letra A. Dos trens verdadeiros foram feitas imitações reduzidas? Tá certo essa? Tá, porque primeiro foi os trens pequenos e depois o trem de verdade. E ainda fizeram o que com essas miniaturas, esses trens pequenos? Como assim, professor? Não entendi a pergunta. Além das miniaturas, eles fizeram mais alguma coisa nos trenzinhos. O que foi que eles fizeram? Fizeram eles a eletricidade elétrica. Muito bem, Júlia, garota. Eles colocaram a eletricidade aqui, ó. Usaram a miniatura, né? Baseada com energia elétrica. Então, eles puderam depois transferir essa tecnologia para onde? Para os trens de verdade. Muito bem, garoto. Muito bem, estou gostando de ver. Então, bora lá. Texto 3, brinquedos incendiados. Uma noite, houve um incêndio em um bazar. E, no fogo total, desapareceram consumidos os seus brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto mirá-los nos mostraram. Uns pendentes de longos barbantes, outros apenas entrevistos em suas caixas. Ah, maravilhosas bonecas louras de chapéus de seda. Pianos cujos sons cheiravam a metal e verniz. Carneirinhos lanudos de guiso ao pescoço. Peões ubindores e uns bondes com algumas letras escritas ao contrário, coisa que muito nos seduzia. Beleza. Então, vocês estão vendo aqui que o narrador, qual é a
posição, o sentimento do narrador em relação, quando ele escreve esse texto, hein? Ele ficou ele ficou triste por causa que queimaram os brinquedos. E quando ele, nesse primeiro parágrafo, ó, uma noite houve um incêndio no bazar. Desapareceram consumidos os seus brinquedos. Nós, crianças. O narrador é o quê? Narrador personagem. Isso, narrador personagem. Tá. Personagem. E ele era criança, certo? Então, conhecíamos aqueles brinquedos um por um. Ah, maravilhosas bonecas loiras. Qual o sentimento dele aqui? Ele tá com saudade. Ele gostava dos brinquedos? Gostava. Ele queria os brinquedos para ele? Sim. Sim. Às vezes, em um aniversário, mas vocês viram os tipos de brinquedos? Tem boneca. E como você coloca numa linha do tempo esses brinquedos? Como assim? Tinha uma boneca, passado. Ó, bonecas. Cadê? Bonecas louras de chapéus de seda. Pianos que cheiravam a metal. Carneirinhos lanudos com guiso. Peões zumbidores. E bondes, uns bondes. Se eu botar esses brinquedos numa linha do tempo, vocês vão dizer que esses brinquedos são antigos, são modernos, são o quê? Antigo. Antigos. Porque se fossem modernos, seria. Deixa eu Muito pegar bem. um exemplo, professora. É Isso porque aqui. se ela... Esse aí é Deixa eu qual? É uma 10S. Não dá Tipo, para é um ver. celular? Tá, mas eu vou continuar aqui. Às vezes, em um aniversário ou pelo Natal, conseguimos receber de presentes alguns bonequinhos de celulóide, modestos cavalinhos de lata, bolas de gude, barquinhos sem possibilidade de navegação, pois aquelas admiráveis bonecas de seda e de filó, aqueles batalhões completos de soldadinhos de chumbo, aquelas casas de madeira com portas e janelas, isso não chegávamos a imaginar sequer para onde iria. Amávamos, olha o sentimento dele aqui, amávamos os brinquedos sem esperança, nem inveja. Sem esperança de quê? De conseguir os brinquedos. Exatamente, Miguel. Nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos possuindo-os apenas em sonho. Esse os é quem? Os brinquedos. Muito bem, Miguel. Brinquedos. Esses brinquedos que parecem mais caros, né? Quais são os brinquedos que parecem mais caros? No celular. Foi a primeira Não, coisa que aqui veio no na mente. texto. Não, Miguel, Ah. aqui no texto. Soldados de chumbo. Soldados de chumbo, o que mais? Bonecas de seda. Muito bem. Esses brinquedos, eles só os teriam de qual forma? Você pode repetir? Em sonhos. Muito bem, Giulia Miranda. Em sonho. Só em sonho. Eu vou sonhar que eu vou ter esse brinquedo, porque na realidade eram muito caros, não dava para receber. Assim, o bando que passava de casa para a escola, da escola para casa, parava longo tempo a contemplar aqueles brinquedos e lia aqueles nítidos preços, com seus cifrões e zeros, sem muita noção do valor. Porque nós, crianças, de bolsos vazios, como namorados antigos, éramos só renúncia e amor. Quer dizer, eles amavam os brinquedos, mas eles tinham que o quê? Renunciar. Muito bem, Lucas. O que é renunciar? Renunciar. Acho que é tipo discordar de algo.
e É, lutar pelaquela sua ideia. não é discordar, Giulia, é assim, ó. Qual a palavra, professora? Tem um iPhone 15, 14 agora, não é? O meu é Ah, esse nem aqui, ó. sei. O meu é esse aqui, super simples. É um. Ai, eu nem sei. É um Xiaomi, eu acho. Bem simples. Qual que é a palavra? Então, mas Professora, renunciar é ligo. não querer, recusar, Exatamente. rejeitar, desistir. Exatamente, Miguel, obrigada. Então, eu renuncio o iPhone 14, não estou nem aí, entendeu? Então, é isso que eles faziam, porque eles não tinham dinheiro para comprar aqueles brinquedos caríssimos, né? Então, olha só. E nós éramos só amor e renúncia. Amavam os brinquedos, mas renunciavam, não pretendiam, porque sabiam que não podiam comprar, tá? Bastávamos levar na memória aquelas imagens e deixar cravadas nelas, como setas, os nossos olhos. Ora, uma noite correu a notícia de que o bazar incendiária. E foi uma espécie de festa fantástica. O fogo ia muito alto, o céu ficava todo rubro. Voavam crispas e labaredas pelo bairro todo. As crianças queriam ver o incêndio de perto, não se contentavam com portas e janelas, fugiam para a rua onde brilhavam bombeiros entre jorros d'água. A elas não interessava nada, peças de pano, cetins, cretones, cobertores que os adultos lamentavam. Os adultos estavam lamentando a perda de outras coisas. Sofriam pelos cavalinhos, pelas bonecas, os trens e os palhaços fechados, sufocados em suas grandes caixas. Brinquedos que jamais teriam possuído, sonhos apenas da infância. Amor platônico, tá vendo? Amor platônico. Que isso? O que é platônico? Quem pode me dizer? Platônico. Por exemplo, amor Seria platônico. forte? Hum? Seria forte? É um amor que não pode ser, como é que eu vou falar? Realizado. Ele eu amo aquela coisa, mas ela nunca, jamais pode ser minha. Deu para entender? Ah, entendi. Era um amor platônico, amava o brinquedo, mas era aquela coisa, né? Só de ficar sonhando, mas ele nunca ia tê-lo realmente. Deu para entender? Sim. Um platônico é um adjetivo utilizado para fazer referência ao filosófico matemático. Tá errado. Mas é isso, Miguel, tá bom, vida? Por exemplo, alguns jovens, né? Mais velhos que vocês, de 18, né? De 15, 16, 18 anos, eles falam assim, eu tenho um amor platônico. O que é isso? Ele gosta daquela pessoa, mas a pessoa não gosta dele. Então, é isso. Entendeu? É um amor platônico também. Só que aqui ele está falando em relação aos brinquedos, tá bom? O incêndio, porém, levou tudo o barco sendo um fumoso galpão de cinzas. Felizmente, ninguém tinha morrido, diziam em redor. Como não tinha morrido ninguém? Tinha Pensavam morrido. as crianças. Tinha morrido tudo. E dentro dele, os olhos amorosos das crianças ali deixados. E começávamos a pressentir que viriam outros incêndios em outras idades, de outros brinquedos, até que um dia também desaparecêssemos sem socorro. Nós, brinquedos que somos, talvez de anjos distantes. Então, bora lá. No texto 3, o narrador relata todos os fatos do enredo antes deles acontecerem, quer dizer que ele previu o futuro? Não. Não. O narrador conta de modo imparcial os fatos? Não. Ele não está apegado a nada? Ele não tem sentimento por nada? Então, não é imparcial, né? Imparcial é quando não pensa nem para um lado nem para o outro. Ele está defendendo os brinquedos serem queimados dos adultos que dizem que isso não teve importância. Exatamente.
Ele apresenta os eventos do enredo de forma fragmentada. Por exemplo, na minha infância, a forma fragmentada. Ele vai dividir, por exemplo, pode se dividir no tempo. Na minha infância, nós amávamos os brinquedos. Na minha adolescência, eu não os podia ter. Quando eu fiquei adulto, o bazar pegou fogo. Então, ele está fazendo isso de forma fragmentada em períodos? Não. Sim ou não? Não. Falou toda a época da infância, certo? E não está de forma fragmentada, não está dividida em períodos em tempo, ok? Ele expõe seu pressentimento de outros incêndios no bazar. Eles acham que o bazar vai incendiar outras e outras vezes? Não. Não no bazar, mas Ou em outros bazares. Mas não no bazar. Ele pode pensar Outros bazares e outras lojas. Ele pode pensar em incêndios em outros lugares, né? Mas não no bazar. O bazar já foi, já queimou. A professora falou. O narrador, ele tem uma posição em relação ao fato narrado? Ele tem um posicionamento? Como assim um posicionamento? Muito bem, Eduardo. Qual é o posicionamento do narrador com relação a esse texto? Ele ficou triste Exatamente. Ele está envolvido sentimentalmente, né? Então, ele tem uma posição, ele fala, puxa vida, os brinquedos que a gente mais amava, aquele amor platônico, tudo pegou fogo. Então, ele tinha uma posição, sim, em relação ao fato narrado, beleza? Então, sexta questão, letra E. Sétima questão. Considerando o texto 3, o vocábulo destacado, e foi uma espécie de festa fantástica. Festa fantástica. Traduz a ideia de que o incêndio no bazar. Festa fantástica, hein, gente? Fantástica. É como se fosse uma coisa assim, sabe? Tá lá pegando fogo. Parecia aqueles fogos de artifício do Rio de Janeiro, sabe? Lá em Copacabana. Parecia uma festa fantástica. Então, era certo, pois o fogo estava alto. Parecia irreal, era real, assemelhava-se a um conto de fadas com fogo alto e céu rubro. E parecia virtual. Virtual não, né, gente? Nem pensar. Também não era real. Se ele fala que é festa fantástica, parecia uma festa, então, fantástica remete ao irreal, certo? Parecia uma festa fantástica. Então, parecia que era uma imaginação. O fantástico é Então é a letra B, porque parece irreal. Só que Exatamente. foi criado pela imaginação. Exatamente. O fantástica, ele quer trazer isso, tá? E a palavra fantástica, tá bom, gente? Sétima questão, letra B. Essa questão era difícil. A expressão destacada no texto, maravilhosas bonecas louras, chapéus de seda, pianos com sons que cheiravam a metal e verniz, carneirinhos lanudos de guiso ao pescoço. Então, ó, esse indica o quê? Né? Primeira coisa, rapidinho, vou perguntar. Esse qual é a classe gramatical desse A? Preposição. Não, interjunção. A garota está estudando. Aí, Júlia. Interjeição, muito bem. Oi. Alô. Olá. Fogo. Fogo. O que eu estou falando? Quais são as classes de palavras que eu estou falando? Qual é a classe que eu estou falando? Interjeição. Maravilhosas bonecas louras. Então, indica o quê? O alívio do narrador ao exibir as bonecas louras? O desânimo do narrador ao apresentar as bonecas louras? O pavor do narrador ao citar os vários brinquedos? A dor do narrador ao apresentar os brinquedos que jamais teria? Ou a alegria do narrador ao mencionar os vários brinquedos? Alegria. Alegria?
Professora, eu acho que é a dor do narrador. A dor do narrador. A dor do narrador. É alegria. Porque isso aqui está na linha... Ó, porque, na verdade, ainda não está na linha 4 e 5. Olha, tá vendo aqui, ó? Cadê? Ele está falando, gente, da emoção em relação aos brinquedos. Essa questão era difícil. Olha só. Uma noite houve um incêndio, um bazar. Beleza. Tudo bem. E no fogo total desapareceram consumidos os brinquedos. Nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um, de tanto admirá-los. Uns estavam pendentes nos barbantes, outros estavam expostos nas caixas. Ah, agora sim, ele está pensando, Júlia. Essa questão era difícil, não era fácil. Mas ele está pensando só nos brinquedos agora. Ele não está lembrando que o fogo queimou. Por isso que fica difícil, sabe? Aí ele lembrou dos brinquedos, e ele fala assim, aquelas bonecas maravilhosas, aqueles pianos, os carneirinhos com guiz, os peões. Então, ele está lembrando de tudo e ele está ficando feliz. Por quê? Na mente dele, no sonho, quando ele lembra deles, ele fica feliz, certo? Mas na hora da lembrança dele, em relação aos brinquedos, ele não lembrou do fogo, ele só lembrava dos brinquedos em si. Deu para entender? Sim. Essa questão é difícil. Olha, para mim foi mais fácil. Ela não é fácil, não, porque a gente pode pensar, né, que vem da dor, mas não, ele estava falando, porque ele estava lembrando deles. Certo? Então, vamos lá. Essa prova de Campo Grande, ela não foi muito fácil. Eu não achei. Ô, professora. Existem provas de outros estados que são mais fáceis que esta prova de Campo Grande. Eu lembro que teve um dia que no Colégio Militar mesmo, no curso, já caiu essa prova. Eu lembro também. Acho que foi no comecinho. Eu também lembro. Então, bora lá. Como efeito do uso de vírgulas, nós, crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um. Então, olha só. Nós, crianças, tem-se que a indicação daqueles para quem os brinquedos eram fabricados, o estabelecimento de quem realmente conhecia os brinquedos, a distribuição dos agentes que conheciam os brinquedos, a exposição daqueles que realmente controlavam um por um dos brinquedos. Então, olha só, como efeito do uso de vírgulas, ele está querendo falar, nós, as crianças, conhecíamos aqueles brinquedos um por um. Então, ele está querendo dizer que as crianças, né, são aquelas que realmente conheciam os brinquedos. Então, eles podiam imaginar, de tanto imaginar, eles podiam desenhar o brinquedo, saber exatamente qual era a cor da roupa, se tinha flor, se não tinha, entende? Então, essa vírgula está dizendo... Isso é o que reparar, isso é o que é cuidar. Exatamente, de tanto que eles ficavam lá na frente, mirando os brinquedos, né? Então, essa vírgula serve para isso, tá? Esclarecer realmente que as crianças eram as que conheciam o brinquedo. Então, nona questão, letra B de bola, tá? A gente vai fazer Questão. 13 questões, né, professora? Depois eu vou fazer mais 2 de outra prova, tá? O fragmento, como se para isso, o vocábulo destacado retoma a ideia de... Olha só, gente. Linha 12 e 13. Vamos lá na 12 e 13. Cadê? Amávamos os brinquedos sem esperança nem inveja, sabendo que jamais chegariam às nossas mãos, possuindo-os apenas em sonho, como se para isso, ele quer saber do que é esse para isso aqui, ó. Esse pronome, apenas tivessem sido feitos, como que para isso apenas tivessem sido feitos. Esse para isso está relacionado a quê?
É sonhar com os brinquedos, como se só fosse para sonhar com eles. Exatamente. Então, para isso foram feitos. Para isso o quê? Para somente sonhar, porque eles não tinham acesso aos brinquedos, eles não poderiam tê-los. Certo? Muito bem, Giulia. Então, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão escrevendo no chat, né, gente? Bater papo, 15 bate-papo já. Agora, vou fazer outra prova? Já vou mudar, peraí. Então, olha só, gente, para isso, as crianças somente invejarem os brinquedos do bazar? Nós não invejávamos, até porque hoje em dia, assim, nós nem pensávamos, tipo assim, nem pensávamos em invejar, porque era Um amor nós platônico. sabíamos que não iam ter, então nós não tínhamos por que invejar. Exatamente, Júlia, muito bem. Mas elas Sonhavam. Muito bem, Júlia. Então, ó, para isso, então os brinquedos serem possuídos pelas crianças somente para o sonho. As crianças possuírem todos os brinquedos, foram construídos para elas terem todos eles. Os brinquedos nasceram para possuir o sonho das crianças? Não. 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 E as mãos das crianças tocarem os brinquedos apenas no sonho? Sim. Não faz nenhum sentido. Mas não é as mãos das crianças tocarem, né? É esse para isso lá na linha 11 e 12 quer dizer assim, os brinquedos foram construídos apenas para isso. Parecia, né? Ele falou, parecia que os brinquedos foram construídos somente para isso. Para o quê? Para nós sonharmos com eles. Por quê? Porque eles não poderiam tê-los. Por quê? Porque eram caros. Deu para entender? Sim. A Júlia? Sim. Muito bem. Então, vamos lá. Comparando-se o texto 1 com o texto 3, é correto afirmar que os dois textos são desprovidos. Eu estou em qual questão, gente? 11ª. Os dois textos são desprovidos de subjetividade? Não tem subjetividade no texto? Não, Gente, tem subjetividade. beleza, muito bem, Eduardo. O que é objetividade e o que é subjetividade? Objetividade e subjetividade. É. O que é uma coisa objetiva e o que é uma coisa subjetiva? Uma coisa objetiva é uma coisa que tem um propósito. E o subjetiva não é uma coisa que não tem um propósito. Certo. Ó, uma coisa objetiva é uma coisa assim, direta, clara, certo? É uma coisa sem subterfúgios. Eu estudo para ser aprovado no colégio militar de Campo Grande. Ponto. Isso é uma coisa objetiva, certo? Agora, subjetivo é uma coisa que está embutida, mas ela não é clara, não é direta. Entende? Subjetivamente, vou melhorando meu intelecto, minha moral com os estudos. Você melhora a sua moral com os estudos? Sim ou não? Não. Sim, muito bem, Júlia. Sim, se eu estou estudando, eu começo a raciocinar. Se eu começo a raciocinar, eu consigo saber o que é o bem e o que é o mal, né? E se eu consigo saber o que é o bem e o que é o mal, então eu melhoro a minha moral. Então, é uma coisa mais subjetiva. Deu para entender?
mais ou menos. Então, olha só. O texto 1 apresenta, com isenção de pessoalidade, a história dos brinquedos. Qual que é o texto 1? Não me lembro mais. Não, esse é o 3 dos brinquedos incendiados, né? É Esse original, a origem dos brinquedos. A origem dos brinquedos, verdade. Gente, a origem dos brinquedos. Vocês acham que é um texto que traz pessoalidade? Não. Não, nem um pouco. Um pouco, né, Eduardo? Muito bem, Eduardo, Júlia, nem um pouco. Ele não é um texto pessoal. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando das minhas vontades. Ele é um texto direto, objetivo, né? Ele é um texto que fala da história dos brinquedos. Ponto. Fato. Também é imparcial. Ele é demonstra- imparcial, muito bem. Ele traz fato e ponto. O texto 3, ele já fala que, meu Deus, perdi os brinquedos que eu tanto amava, que nem eram dele, né? Esse é um texto que fala do sentimento, né? Então, ele tem uma conotação pessoal, concordam? Sim. Sim. Então, olha só. O texto 3 revela poucos traços de personalidade? Poucos traços? Não, representa muitos traços. Porque o próprio Concordo. Ele o está próprio muito bem. Muito bem, Júlia. Ele está arrasado. Ele está arrasado. Os dois textos apresentam pessoalidade? Os dois têm personalidade? Não. Não. Qual o terceiro? Muito bem, Eduardo. Ambos os textos defendem o mesmo ponto de vista sobre a história dos brinquedos? não. 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 Um fala da história do fato, como ela foi, né? E o outro fala da história dos brinquedos aqui, mas dessa forma aí, pessoal, queimou o bazar lá onde ele morava, né? Não é o mesmo ponto de vista, né, gente? Muito bem, então, ó, 11ª questão, letra B. Ó, o texto 1, que é aquele da história dos brinquedos, né? Como surgir os brinquedos e tal, com isenção de pessoalidade, a história dos brinquedos está certo. É um texto que não tem a parte sentimental do narrador. Simplesmente ele foi lá e disse, ó, a bola é assim, assim, a boneca é assim, assim, certo? Então, vamos lá. O que está faltando? 2. Texto 4. Baile dos brinquedos. Primeiro ele fala da sigla aqui, né? Papararará, papapá. Boneca de pano feito à mão, soldado de chumbo alemão. Cavalga um cavalo alado, entre nuvens de algodão. Doce que doce de sabão, roda e gira o peão. Vai tudo junto, fruto no caldeirão, eis a nossa criação. Bailam os brinquedos, dançando assim. Cantam aventuras de crianças afim. Vão brincar, vão sonhar, cantando. Papara, Em um quarto qualquer de menino, lá se vê um urso sabido. Tem sapo, tem bola, pipoca e chulé. E tem até meia sem pé. Em um quarto qualquer de menina, lá se vê bailarina. Tem bola, pipoca, tem sapo e chulé. E tem até meia sem pé. Baile dos brinquedos. Isso é uma música, é, gente? Eu acho que sim. Tá. Nas estrofes 4 e 5, a repetição dos trechos, né? Tem sapo, tem bola e tem até meia sem pé. Evidencia a ideia de que há somente brinquedos nos quartos de meninos e de meninas? 12ª. Não. Não é a letra A, né? Não é somente nos brinquedos no quarto de meninos e meninas e né? Justifica
a ideia de que há sempre muita desordem no quarto de todas as crianças. Tem sapo, tem bola e tem até meia sem pé. Ele repetiu, você viu aqui, ó? Aqui, ó. Tem sapo, tem bola, pipoca e chulé. E tem até meia sem pé. Isso é no quarto de quem? Do menino. Certo. E no quarto da menina, tem o quê? Tem bola, pipoca, tem sapo e chulé. E até meia sem pé. Por que ele repetiu isso tanto no quarto do menino quanto no quarto da menina? Porque nos dois tem. Tá que é desorganizado. Cadê? É para justificar a ideia de que há sempre muita desordem no quarto de todas as crianças? Por isso que ele repetiu? Não. Ou não é ele por isso. comprova a ideia de que Sim. meninas têm de possuir um quarto organizado? Ó, você está vendo que essa aqui é igual a essa, gente? Sim. Reparou? Ó, Reparei. justifica a ideia que é sempre desordem no quarto de todas as crianças, comprova a ideia de que meninos e meninas desistem de possuir um quarto organizado, intensifica a ideia de que os responsáveis por crianças compram muitos objetos para elas, ou propõe a ideia de que menino e menina possuem interesses e costumes comuns? Qual é? Letra Propõe a E. Letra E. Letra I. E de elefante. Letra E. Desordem, e aqui Sete essa são só. 15. Meninos e meninas possuem um quarto Claro que não, desordem, são 4 ter um questões. quarto organizado, então é Um texto bagunça. gigante. Então, a letra B e a letra C, eles estão falando de quarto bagunçado, é a mesma coisa. Então, eu já risco as duas. Deu para entender o que eu estou falando? Sim. Vamos aprender a fazer prova. Se todas as duas estão falando de desorganização, então não é uma nem outra, ok? Então, 12ª letra E. Muito bem. Agora vamos lá. O ponto final empregado na estrofe. Boneca de pano feito à mão. Soldado de chumbo alemão. Cavalga um cavalo alado entre nuvens de algodão. Certo? O ponto final expressa uma declaração. Ponto final expressa o quê? Uma declaração do eu lírico sobre brinquedo que leva as crianças a estarem nas nuvens? Uma ordem. Ponto final expressa uma ordem. Dada pelo eu lírico ao cavalo alado, que é a de estar entre as nuvens de algodão. O ponto final expressa um pensamento completo do eu lírico a respeito de alguns brinquedos? Uma declaração do eu lírico sobre brinquedos desimportantes? Ou um raciocínio pleno, formado pelo eu lírico sobre os brinquedos carregados de simplicidade? E aí, hein, gente? Um pensamento completo, porque quando tem um ponto final, é sinal que ele já concluiu a frase. Exatamente, Júlia. Ó, boneca de pano feito à mão, vírgula. Soldado de chumbo alemão, vírgula. Cavalga um cavalo alado, entre nuvens de algodão. Então, esse ponto final aqui expressa o quê? Uma declaração do eu lírico sobre brinquedo que leva as crianças a estarem nas nuvens? Não. Falou aqui que as crianças estão nas nuvens, ou é o soldado de chumbo que cavalga num cavalo alado? A soldado de chumbo. Muito bem. É uma ordem? Um ponto aqui está expressando uma ordem. Vocês viram um verbo aqui? No imperativo? Não. Não. Muito bem, Júlia. O ponto expressa um pensamento completo a respeito de alguns brinquedos do eu lírico, ou uma declaração do eu lírico, um pensamento completo do eu lírico a respeito de alguns brinquedos? Ele falou de alguns, né? Boneca de pano, soldado de chumbo, um cavalo alado e nuvens de algodão, né?
Uma declaração sobre brinquedos desimportantes? Não, ele não quis dizer desimportante. Exatamente. Ele não disse que esses brinquedos eram desimportantes? Ou um raciocínio pleno formado por lírico sobre brinquedos é um raciocínio pleno isso aqui? Não. Não, não é um raciocínio Só uma pleno, dúvida. não é um O que é raciocínio, raciocínio pleno? raciocínio completo, né? É um raciocínio completo no poema, gente, já nem tem raciocínio completo. Se você quer uma ideia completa, uma ideia clara e objetiva, você vai encontrar principalmente textos de prosa, né? Um raciocínio pleno é um raciocínio completo, certo? Então, ó, boneca de pano feito à mão. Ele fez um raciocínio completo, um raciocínio pleno sobre a boneca de pano feito à mão? Não, ele só citou, entende? É diferente de você falar assim, a boneca de pano foi feita à mão porque ela foi costurada antigamente pelo artesanal, né? Pelas fábricas artesanais. Então, ele está tendo um raciocínio pleno sobre a boneca de pano. Soldado de chumbo alemão. Não é raciocínio pleno, gente. Dá para entender? Então, ó, 13ª letra C. Só tá citando. O quê? Deixa eu dar Sim, um dá para pause. entender. Agora dá para entender que você tá citando. Só um minuto, gente. Então, olha só, prova do Colégio Militar de Brasília, 2016-2017. Vamos ler 3 textos para responder as questões 19 e 20. A grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim, frágil. Do outro estava escrito, estilado para cima. Parecia embalagem de geladeira, e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. Presta atenção, gente. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento, corrigiu ela, meio sem graça. Era um equipamento. Não fosse tão largo e alto, podia-se imaginar um conjunto de som, talvez um sintetizador. A curiosidade aumentava. À noite, o menino sonhou com a caixa fechada. Os técnicos chegaram cedo de macacão. Eram 2. Desparafusaram as madeiras, juntaram as peças brilhantes umas às outras. Em meia hora, instalaram o boneco, que não era maior que um homem de mediana estatura. O filho espiava pela fresta da porta, tenso. A mãe chamou, filhinho, vem ver o papai que a mamãe trouxe. O filho entrou na sala, acanhado, diante do artefato estranho. Era um boneco, perfeitamente igual a um homem adulto. Tinha cabelos encaracolados, grisalhos nas têmporas. Usava trim, desodorante, fazia a barba com gilete ou aparelho elétrico, sorria, fumava cigarros king size, bebia uísque, roncava, assobiava, tossia, piscava os olhos. Às vezes, um de cada vez. Assoava o nariz, botava o paletó, jogava tênis, dirigia o carro, lavava sapato, limpava a casa, tirava o pó dos móveis, fazia estrogonofe, acendia a churrasqueira, lavava o quintal, estendia a roupa, passava o ferro, engomava a camisa. E dentro do peito tinha um disco que repetia, já fez a lição? Como vai, meu bem? Ah, estou tão cansado. Puxa, hoje tive um trabalhão dos diabos. Acho que vou ficar até mais tarde no escritório. Você precisava ver o bode que deu hoje lá na firma. Serviço de dono de casa nunca é reconhecido. O menino estava boquiaberto, fazia tempo que sentia a falta do pai, que havia perdido. Nunca queixara, porém percebia que a mãe também necessitava de um companheiro, e ali estava agora o boneco, com botões, painéis embutidos, registro totalmente transistorizado. O menino entendia agora porque a mãe trabalhara o tempo todo, muitas vezes chegando bem tarde. Juntar economia, sabe lá com que sacrifício para comprar aquele paizão. Ele conta histórias, mãe. Os técnicos olharam o garoto com indiferença. Esse modelo ZYR de 14, mais indicado para atividades domésticas. Não conta histórias, mas assiste a televisão. E pode ser acoplado a um dispositivo opcional que permite longas caminhadas a campos de futebol.
sabendo manejá-la sem forçar, tem garantia para suportar as crianças até 6 anos. Porém, não conta história, não convém insistir, porque pode desgastar o circuito do monitor. O garoto se decepcionou um pouco sem demonstrar isso à mãe, que parecia encantada. Ligado à tomada elétrica, funcionava bem com bateria. O equipamento paterno já havia colocado os chinelos e, sem dizer uma palavra, foi até a mesa e apanhou o jornal. A mãe puxou o filho pelo braço. Agora vem, filhinho. Vamos lá para dentro, deixa teu pai descansar. Jesus! Vocês entenderam esse texto? Eu entendi porque eu já li ele uma vez. A Eu mãe já vi comprou. ele. Professora, eu já vi ele numa aula da professora Ana Cláudia. Então, Vi cara, não. Vi, lembro, já li. a mãe comprou um boneco que imitava o pai, né? Que eles não tinham mais, aí já tinha perdido. Gente, parecido que nós estamos no ano de... Professora, Ah, tem como bloquear o chat? Porque o Cauã tá fazendo muito... Tá mandando muita mensagem tá no chat que tá desconcentrando. pior, né? Deixa eu ver. Por que vocês estão aqui, gente, batendo papo nesse chat? Como é que bloqueia esse chat? Calma aí, eu acho que... Cauã tá com sono de novo. Só para... Isso atrapalha, é verdade. Ó, quem tá atrapalhando? Contando Só no já. Cauã. Mandando um Cauã. monte de mensagem. É o Parece Cauã. que tá tendo aula. Fechar. Pronto, fechei. Não fechei, gente? Professora, mas Eu não bugou para ele. Porque às Não, vezes quando a fechou. gente manda uma, fica mandando um monte. Eu acho que é isso. Pronto, fechei. Não, Agora acho que ele sempre faz isso. é o Não fechou Cauã. não, pro. Verdade. Não. Hortelã, texto 2, Hortelã. Todas as noites ela esperava a noite chegar, trazendo o pai do trabalho. Às vezes era o pai que trazia a noite num saquinho de balas de hortelã. Ela gostava da noite porque a noite trazia o suor do pai. Ela gostava da noite porque à noite ela e o pai brincavam de dar nome às estrelas. Ó, então tá esperando o pai chegar, né? E o pai trabalhava, chegava à noite. Então ela sempre esperava o pai à noite. Às vezes ele vinha com uma bala de hortelã e eles iam brincar, né? De dar nome às estrelas. E o outro lá tinha perdido o pai, mas a mãe comprou um robô que imitava o pai. Texto 3. A tirinha a seguir é de autoria... bora lá ver. Pai, vamos brincar no parque? Vamos, filho. Poxa, você nunca tem tempo. Depois eu que não colaboro. E eu disse, vamos, filho. Hã? Tipo assim, né? O Armandinho ficou assustado. Então, vamos lá, 19 e 20. Certo? Observe a maneira como o tema relacionamento entre pais e filhos. Deixa eu só ver aqui uma coisa, gente. Um minuto, por favor. Depois eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos lá. 19. Quem lê para mim a questão 19, a pergunta? Eu posso ler, professora? Pode ler. Posso, prof? Vai, Luiz. Observe a maneira como o tema relacionamento entre pais e filhos foi abordado nos textos que compõem esta avaliação e marca a alternativa correta. Tá. Vamos lá. Nos textos 1 e 3, o tema é abordado por um narrador observador, que não participa dos fatos. O texto 1, aquele menino junto com a mãe dele, que chega o boneco, ele não participa dos fatos? Ele só narrador observador? Não, Ele participa. participa. Ele participa e também no texto 3 é aquele lá do Armandinho e do pai dele. É, Aí eles então, estão fazendo um diálogo. 1 e o 3 está fora. 2. No texto 2, há uma abordagem poética do relacionamento entre pai e filha, evidenciada apenas
pelo sentido figurado das balas de hortelã trazidas pelo pai? Não. Não é apenas Não. e nem no sentido figurado. Não é apenas em um sentido figurado. Exatamente. Também tinha a parte que ele brincava com ela contando as estrelas, né? Por isso que não é só esse apenas, né? Terceira. O texto 3 aborda o tema de forma divertida, com humor, como é próprio das tirinhas. O que vocês acham desse? Eu acho que essa é boa, prof. Essa é boa. É boa, também. né? Eu também acho Bem, boa. Ângelo e Júlia. Muito bem, Eduardo. Essa é boa. Realmente ele fala, pai, você nunca tem tempo para mim. Blá, 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 blá. Amandinho, eu disse sim. Aí ele, hã? E ele assusta, né? E tem humor, né? É legal essa tirinha. Tá. O texto 4 apresenta o tema relacionamento entre pais e filhos de forma objetiva e aponta para a necessidade de os filhos passarem a viver por conta própria. Falando de Prof, forma qual é o objetiva. texto 4? Texto 4. A gente não leu, né? Um dia você pediu para sua mãe assistir a um filme com você, mas ela disse que não podia, porque estava deixando tudo organizado para o dia seguinte, e você a encarou chateado. No outro dia, queria ir muito a uma loja comprar um jogo que estava bombando entre seus colegas e pediu para o seu pai levá-lo até lá. Mas ele chegou muito cansado e disse que teria que ficar para outro dia. Você ficou mega frustrado. E naquela noite, então, em que estava sem sono e pediu para sua mãe contar uma história, mas ela disse que precisava dormir porque teria que levantar muito cedo no dia seguinte, e bateu uma tristeza tão grande que deu vontade até de chorar, não foi? Por muitas vezes você fez algum pedido à sua mãe ou ao seu pai que eles não puderam atender, porque tinham outros compromissos, não importam quais. E você ficou bravo, magoado, com raiva até. Há um pouco de razão em sentir tudo isso. Quem é que gosta de ser deixado de lado? De não ser atendido na hora exata em que quer ou precisa de alguma coisa? Ninguém. Mas sabe como a vida é? Pai e mãe precisam cuidar dos filhos, mas cuidar não significa fazer tudo na hora em que eles querem. Mãe e pai também têm uma vida para levar, eles trabalham, têm amigos com quem querem conversar, têm parentes que às vezes precisam deles, têm de dormir e descansar, tomar banho, comer e muito mais. Não é sempre que eles podem atender aos filhos na hora em que os chamam. Por isso, você precisa aceitar que há momentos em que precisa se virar sozinho, mesmo que não seja isso que gostaria de fazer. Você está crescendo. Quanto mais a criança cresce, mais ela precisa saber resolver por si seus pequenos problemas, não depender tanto dos pais. Ainda vai levar algum tempo para conseguir viver por conta própria, mas não dá para chegar lá de repente. Por isso, é bom ir treinando desde já. Texto 4. Apresenta o tema de forma objetiva e aponta para a necessidade de os filhos passarem a viver por conta própria. O que vocês acham? Nope. Ó, de forma objetiva e aponta para a necessidade de viver por conta própria, mas assim, é uma de forma gradual, né? Vou até retirar o que eu risquei. De uma forma gradual e não de uma forma súbita, né? De imediato, certo? 4. Inicia-se antepondo situações comuns de pedidos feitos pelos filhos aos pais a respectivos impedimentos, evidenciados pelo emprego de vocábulo que estabelece a ideia de adição. Tem vocábulo que estabelece a ideia de adição no parágrafo? Cadê? Um dia você pediu para sua mãe assistir um filme, mas ela disse que não podia, certo? Então, lembra, veio o contraponto, tá? Que é a oposição ao pedido do filho. Cadê? Mas ela disse que não podia porque estava deixando tudo organizado. E você a encarou bem chateado. Gente, aqui tem alguma palavra, alguma conjunção que dá ideia de adição? Não. Não.
Esse E aqui é adição? Sim, adição. É ou não é? Peraí, Esse mais aqui, ó. Olha só, preste atenção no contexto, não é na letra em si, é o que ela representa. Gente, cuidado com essas pegadinhas, ó. Um dia você pediu para sua mãe assistir um filme, mas ela disse que não. Beleza, tem contradição? Sim, tem. É uma conjunção de qual tipo? Como é que Hã? fala? Eu sei. Adversativo. Adverbial. Adversativa, muito bem. Muito bem. E esse é uma adição? Não. Assim, então, posso colocar o então no lugar desse E? Então, você encarou bem. Logo, você encarou bem chateado. Assim, você a encarou bem Dá chateado. para Então, substituir por isso, prof. por isso, boa. Então, vai ser uma conjunção aditiva? Não, Não. Não. Não é só a depende letra. do contexto, não é só a Exatamente. palavra. Muito bem, Eduardo. Tem que ver o que ela está representando, certo? Por isso, então, logo assim, você a encarou bem chateado. Então, não traz ideia de adição, hein, gente? Aqui, ó. Estabelece ideia de adição? Não, certo? Então, 19, letra C. 20ª questão e última, para a gente acabar. Marque a opção em que a vírgula foi empregada com a mesma função que em. Foi colocada na sala. Vírgula. Onde permaneceu o dia inteiro. Filhinho, vem ver o papai. Vem ver o papai que a mamãe trouxe. Letra A vírgula. Ô, Miguel, também estou aí, meu filho, com a bandeira do Brasil aqui na torcida. Bora lá. Filhinho, vírgula. Vem o papai. Vem ver o papai que a mamãe trouxe. Essa vírgula tem a mesma função do que o exemplo que está grifado? Sim ou não? Não. Não. Esse aqui, filhinho, tem qual função essa aqui, hein, gente? De separar o quê? Eu já ensinei. Separar o quê? Uma E se oração cair? da outra? Separar o filhinho, certo? Filhinho, qual é a O função dessa... Muito bem, quem falou? Quem falou? A Giulia. Muito bem, Giulia, o chamamento. O chamamento, como ele é chamado, como ele é representado aqui? Lembra? No sentido carinhoso. Vocativo? Lembrou? Vocativo. Então, Ah, aqui... verdade. Verdade, muito bem, Giulia. Ele está, essa aqui, colocada na sala onde... Aqui eu tenho vocativo? Na Não. vírgula? Não. Fazia tempo que sentia falta do pai. E havia partido. Porque à noite, ele e o pai brincavam. No outro dia, queria muito ir a uma loja comprar um jogo. Mãe e pai têm de dormir, descansar, tomar banho, comer e muito mais. Qual é a alternativa da 20ª e última questão que tem a mesma função da que está grifada? Eu acho, prof, que é a letra B. Então, mais? você acha que é a letra B. Eu também acho que é a letra B. Professor, eu acho que é a mais provável B. As outras eu não achei que estavam muito certas. Então, bora lá. Muito bem, galera. Falando que vocês estão prontos para fazer essa prova. A vírgula aqui, ó, foi colocada na sala. Na sala
onde representa a sala, certo? Foi colocada na sala, onde? Na sala, né? Foi colocada, a embalagem foi colocada na sala. Na sala, a qual, nela, né? A qual, nela, permaneceu o dia inteiro, beleza? Fazia tempo que sentia falta do pai. Que, esse que representa o pai, né? O qual. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual havia partido. Tá vendo que tem a mesma função? Olha aqui, vou até marcar com outra cor. Colocou na sala, a qual permaneceu o dia inteiro. Fazia tempo que sentia falta do pai, o qual viajou. Tem a mesma função? Sim. Sim. Beleza, não consegui descobrir o qual ou a qual, professora. Não consegui descobrir esse o qual. Não consegui, tá. Então, gente, minha caneta tá... Se eu não conseguir descobrir isso, beleza? Não consegui, tá. Eu não vi que a vírgula era para separar aqui. Então, eu vou por eliminação. Porque à noite ela e o pai brincavam. Essa vírgula aqui, ó, ele está separando o quê? Explicação. Está separando a noite, certo? Então, ó, essa noite nem faz falta aqui, ó, porque ela e o pai brincavam à noite. Essa vírgula tem a função de separar a noite. A noite é um advérbio, lembra? De tempo. Então, aqui não está. Essa aqui não tá, não tem nada a ver com separar o tempo. Então, não é a ser. Beleza? No outro dia também, ó, essa vírgula serve para separar o quê? Tempo. No outro dia, ó. Essa aqui também não é, porque é a mesma coisa da ser. No outro dia, a vírgula serviu para separar o no outro dia. Só que a vírgula grifada não é para separar advérbio de tempo. Mãe e pai têm que dormir, têm que descansar, têm que tomar banho, têm que comer, têm que fazer isso, aquilo e aquilo mais. Qual é a função dessas vírgulas aqui, hein, gente? Fazer uma explicação. Separar também. Não é uma enumeração. Separação de tempo. Garota, muito bem. Ela está fazendo a função de uma enumeração. O que é isso? Eu estou separando várias funções aqui, ó. Tem que dormir, descansar, tomar banho, comer. Então, a vírgula aqui, ela faz esse sentido aqui de separar a enumeração. Aqui, gente, eu estou separando a enumeração, ele comeu arroz e feijão, e arroz, feijão, carne e ovos. Não. Então, não é a letra E, porque não tem enumeração aqui nesse primeiro exemplo, certo? Então, por eliminação, né? Eu vou marcar a letra B de bola, ok? 20ª questão, letra B, e acabamos por aqui.